Olá, curiosos! Preparados para mais uma aventura? Hoje vamos viajar pelos fatos históricos e misteriosos por diversas partes do mundo. Preparem-se, ajustem os cintos e vamos explorar 10 fatos históricos que parecem mentira. Sócrates disse que a maior das virtudes é a curiosidade. Afinal, quem não gosta de aprender algo novo? Mas nem tudo que nos ensinado é verdade. A história está cheia de acontecimentos tão bizarros que parecem mentira. Narrativas que desafiam a lógica, que nos fazem questionar a própria realidade. Mas acredite, por mais inacreditáveis que pareçam, esses fatos são reais e moldaram o mundo em que vivemos. Prepare-se para ter sua mente expandida. Hoje você vai conhecer 10 fatos históricos reais que vão te surpreender. 1. Cleópatra viveu mais perto da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides. Cleópatra, a lendária rainha do Egito, é frequentemente associada a um passado tão distante quanto as pirâmides. No entanto, ela viveu muito mais perto da invenção do iPhone do que da construção das grandes pirâmides de Gizé. As pirâmides foram erguidas por volta de 2580 a. Código. Enquanto Cleópatra reinou de 51 a 30 a. Código, o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Isso significa que há cerca de 2.500 anos entre as pirâmides e Cleópatra, mas apenas cerca de 2.000 anos entre Cleópatra e o iPhone. Uma perspectiva que nos faz repensar a linearidade da história e a velocidade do progresso tecnológico. De que forma a civilização egípcia influenciou a nossa sociedade? Essa te pegou de surpresa. Deixe um like se sim. 2. Napoleão foi atacado por coelhos em uma caçada organizada por ele mesmo. Imagine o poderoso Napoleão Bonaparte, o conquistador da Europa, em uma situação de total descontrole. Em 1807, após assinar o Tratado de Tilsit, Napoleão decidiu celebrar com uma caçada de coelhos. Seu chefe de gabinete, Berthier, encarregou-se de reunir os animais. No entanto, em vez de coelhos selvagens, ele adquiriu coelhos domesticados. Quando as gaiolas foram abertas, os coelhos, acostumados a serem alimentados por humanos, não fugiram. Pelo contrário, eles avançaram em massa na direção de Napoleão e sua comitiva, confundindo-os com seus alimentadores. O que deveria ser uma caçada majestosa transformou-se em uma cena hilária e caótica, com o imperador e seus homens tentando repelir uma horda de coelhos famintos. Napoleão, o estrategista militar, foi forçado a recuar, mostrando que até os maiores líderes podem ser surpreendidos pelos mais improváveis adversários. Quem diria que coelhos poderiam ser tão assustadores? Deixe seu comentário. 3. O presidente Andrew Jackson teve um papagaio expulso do funeral. O funeral de um presidente é, por natureza, um evento solene e respeitoso. Mas o adeus ao 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, em 1845, teve um convidado inusitado que quebrou todo o protocolo. Seu papagaio de estimação, Polly Jackson, conhecido por seu temperamento forte e linguagem, aparentemente ensinou ao seu papagaio uma vasta gama de palavrões. Durante o funeral, enquanto os enlutados se reuniam, Polly começou a soltar uma torrente de impropérios, tão altos e contínuos que o reverendo teve que intervir. O papagaio foi prontamente removido da cerimônia, para o alívio e provavelmente o divertimento secreto de muitos presentes. Uma história que mostra que, mesmo na morte, a personalidade de um líder pode continuar a surpreender, especialmente quando há um papagaio falante envolvido. 5. Qual a coisa mais engraçada que você já viu em um funeral? Compartilhe nos comentários. 4. A Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. Por décadas, um dos fatos mais repetidos sobre a Grande Muralha da China era que ela seria a única estrutura feita pelo homem visível do espaço a olho nu. Uma afirmação grandiosa para uma construção grandiosa, certo? Errado? Astronautas e cientistas
já desmentiram esse mito várias vezes. Embora a muralha seja de fato uma obra arquitetônica colossal, sua largura é relativamente pequena, e sua cor se mistura com a paisagem circundante, tornando-a praticamente invisível a olho nu de uma órbita baixa. E muito menos da Lua. Outras estruturas como as luzes das cidades à noite ou grandes projetos de mineração são muito mais fáceis de serem avistadas do espaço. Este é um lembrete de que nem tudo que nos contam sobre a história é exatamente como parece, e que a realidade, por vezes, é menos espetacular do que a lenda. Qual mito histórico você gostaria de ver desvendado? Comente abaixo. 5. Na Idade Média, animais eram julgados em tribunais como se fossem pessoas. Se você acha que a justiça é apenas para humanos, a Idade Média tinha uma perspectiva bem diferente. Naquela época, não era incomum que animais fossem levados a julgamento em tribunais, como se fossem pessoas. Porcos, bois, cavalos e até insetos eram acusados de crimes como assassinato, roubo ou danos à propriedade. Havia advogados para defender os animais, testemunhas eram chamadas, e as sentenças podiam variar de multas a execuções. Um caso famoso é o de um porco, na França, em 1457, que foi condenado à morte por ter matado uma criança. Essa prática bizarra reflete a mentalidade da época, onde a linha entre o humano e o animal era mais tênue, e a religião e a superstição desempenhavam um papel fundamental na interpretação dos eventos. Uma prova de que a história é, muitas vezes, mais estranha que a ficção. Qual animal você acha que seria julgado hoje? Deixe sua opinião. 6. Dançarino da peste levou multidões a dançar até a morte no século XIV. Imagine uma doença que não causa febre, tosse ou dor, mas sim uma compulsão incontrolável por dançar. Isso aconteceu em 1518, em Estrasburgo, na França, quando uma mulher começou a dançar na rua e, em pouco tempo, centenas de pessoas se juntaram a ela, dançando sem parar por dias, até a exaustão, ataques cardíacos e, em alguns casos, a morte, conhecida como a epidemia da dança, ou dançomania. Esse fenômeno não foi isolado, com registros de surtos semelhantes em outras partes da Europa medieval. As causas ainda são debatidas, variando de estresse e histeria em massa a intoxicação por fungos alucinógenos. Independentemente da explicação, a imagem de multidões dançando até a morte é um dos episódios mais bizarros e trágicos da história. Um lembrete sombrio de como a mente humana pode reagir a condições extremas. Qual a sua teoria para a epidemia da dança? Compartilhe nos comentários. 7. Durante a Segunda Guerra, os britânicos usaram tanques falsos infláveis para enganar nazistas. A Segunda Guerra Mundial foi um palco de inovações militares, mas nem todas envolviam poder de fogo. Os britânicos, em uma jogada de mestre da desinformação, usaram tanques falsos infláveis para enganar os nazistas. Parte da Operação Fortitude. Essa tática visava simular grandes formações de tropas e equipamentos em locais estratégicos, desviando a atenção alemã dos verdadeiros planos de invasão, como o dia D. Esses tanques de borracha, que podiam ser inflados em minutos, eram acompanhados por caminhões de som que reproduziam ruídos de veículos militares e até mesmo soldados disfarçados que simulavam a rotina de um acampamento militar. A ilusão era tão convincente que os alemães direcionaram recursos e tropas